Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma tortinha de chocolate deliciosa e super fácil de fazer. Pessoal, com essa mesma massa vocês podem fazer diversos sabores de tortinha diferente, tá? Eu vou ensinar para vocês uma massa pequena, mas aí vocês podem dobrar a quantidade para fazer maiores quantidades de tortinhas. E essa tortinha, ela fica uma delícia pra gente dar de lembrancinha, em caixinhas presenteáveis. Ela fica uma delícia para festas, para você servir aí para os seus convidados. Eu vou fazer aqui o tamanho, de uma forminha de empada tradicional, tá? Vocês podem vender essas tortinhas também a unidade, colocar numa caixinha bonitinha, descartável e vender a unidade, tá? Eu vou ensinar para vocês o tamanho da empada tradicional. Vocês podem fazer com a forma de empada maiorzinha, aumentando aí o valor, da tortinha de vocês. Vocês podem fazer com o tamanho da empada, com o tamanho de forma de empada número 2, que é aquela menorzinha de festa, tá? Para ser servida em festa. O ideal é que seja essa empada um pouquinho menor, tá? Para que todos os seus convidados eles recebam. Normalmente a gente vende essas tortinhas, o centro dela, em forma de empadinha, fazendo, usando a forma de empadinha número 2. Então, assim, são várias possibilidades, tá? A gente vai fazer aqui com recheio de chocolate, mas vocês podem fazer com recheio de mousse, mousse de limão, mousse de morango, mousse de maracujá. Eu tenho um canal no YouTube chamado Confeitaria da Lore. No meu canal eu ensino uma receita deliciosa de mousse de morango. Então, assim, eu recomendo mesmo que vocês deem uma passadinha lá, peguem a receita do mousse. Esse mousse é ideal para rechear esse tipo de tortinha também, tá? Aí é uma outra opção de recheio que vocês podem utilizar para vocês fazerem. Aqui eu vou utilizar 30 gramas de açúcar, tá? Aqui eu tenho 120 gramas de farinha de trigo sem fermento, farinha de trigo tipo 1, tá, pessoal? E aqui eu tenho 80 gramas de margarina 80% lipídio. Eu gosto de utilizar margarina 80% lipídio, mas você pode utilizar manteiga também, tá? E fica a critério de vocês. Pro recheio, eu vou utilizar 200 gramas de gotas de chocolate, olhem, e 200 gramas de creme de leite. Eu gosto de utilizar o creme de leite da Piracanjuba porque eu acho que ele tem uma consistência um pouco melhor, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a preparar a massa, da nossa tortinha. A gente vai misturar a margarina, o açúcar e a farinha de trigo. Gente, é super rápido, tá? Não tem mistério. É só mesmo misturar tudo e a massa ela já estará pronta pra gente forrar as nossas formas de empada, tá? Se vocês acharem a forma de tartelete, também podem utilizar, que são aquelas formas que são um pouquinho mais baixas e são mais larguinhas. Normalmente as formas de tartelete, elas têm a borda, crespa, fica até mais bonitinho. Mas para quem não tem, pode utilizar sim a forma de empada convencional, que fica lindo também. Olha, eu começo a misturar com a colher e depois vou colocar a mão na massa, tá, pessoal? Essa massa, ela é muito gostosa de se trabalhar. Por isso que eu gosto de utilizar a margarina 80% lipídio nessa receita, porque ela deixa a massa muito boa para se trabalhar. Ó, aqui já tá começando a ficar mais difícil de mexer. Então, agora a gente vai mexer essa massa até que ela desgrude das mãos. Mexam bem, tá, pessoal? Agreguem mesmo toda a farinha à massa.
Não é uma massa que fica pesada. É uma massa que é uma massa leve, deliciosa. Rapidinho a massa fica pronta, olha. E a minha massa ela já está pronta. Para vocês verem o quanto que é rápido. Olhem essa massa. Ó, uma massa que não gruda nas mãos, olha. Realmente deliciosa. Então, o que que a gente vai fazer? Uma vez que a massa ela está pronta, a gente vai forrar as formas de empadinha, tá? Eu já tenho aqui as minhas forminhas, então eu vou separar, vou botar os potinhos que eu já usei para lá e vou pegando porções da massa e forrando as formas, tá? Vocês forrem. Eu não gosto de deixar a massa muito grossa, eu gosto da massa, na minha opinião, né? A massa ela mais fininha, na minha opinião ela fica mais gostosa. Ó, vai forrando, depois de forrada a gente tira os excessos das laterais. E está pronta. Sem mistério, sem segredo, tá? A gente vai fazer isso com toda a nossa massa. A gente vai forrar as forminhas de empadinha. Eu vou forrar tudo e já volto aqui com vocês para mostrar tudo e pra gente dar sequência à aula. Bem, meus amores, já terminei de forrar todas as minhas forminhas. A minha massa, ela rendeu exatamente 12 formas de empadinha. Essas formas de empadinha é tamanho, né, convencional que a gente costuma ir comprar em lojas de utilidades domésticas, tá? Lojas de utensílios. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar o nosso forno e vai pré-aquecer o nosso forno por 15 minutos a 180 graus. Enquanto o nosso forno pré-aquece, eu vou levar as minhas formas já forradas com a massa de empada para a geladeira. Isso mesmo, não deixem em temperatura ambiente. Levem para a geladeira e essas formas elas ficarão 15 minutos na geladeira. É o mesmo tempo que o forno vai levar para pré-aquecer, tá? Quando passar o tempo de 15 minutos, a gente vai voltar com as forminhas para a bancada, vai furar cada uma delas com o garfo e vai levar para assar, tá bom? Então, já já a gente tá de volta. Estamos aqui de volta, tá? A nossa massa já descansou os 15 minutos. O nosso forno também já pré-aqueceu, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Como eu havia dito, a gente pega um garfo e vai furar o fundo e as laterais das nossas forminhas, vocês estão vendo? É necessário que a gente fure para evitar que essa massa ela estufe enquanto ela tá assando, tá? Aí a gente fura cada forminha e depois vai levar para assar a forno pré-aquecido, como eu já havia dito, a 180 graus por cerca de 20 minutos ou até que as massas elas fiquem levemente douradas, tá? Então, eu vou furando aqui todas elas e logo em seguida eu vou levar essas massas ao forno. Já furei todas as minhas massinhas, agora eu vou levar ao forno. Enquanto essas massas estiverem assando, a gente vai fazer o preparo do recheio de chocolate. Bem, como eu havia falado para vocês, nós vamos utilizar para esse recheio
200 gramas de chocolate ao leite picado. Aqui eu tô utilizando gotas de chocolate e 200 gramas de creme de leite. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai derreter esse chocolate ao leite no micro-ondas, tá? A gente vai colocando de 30 em 30 segundos. A cada vez que a gente tirar, a gente vai mexer ele, tá bom? E vai derretendo nesse tempo para que o chocolate de vocês não queime, tá? Então, eu vou levar agora esse chocolate para derreter e já volto aqui com vocês pra gente dar sequência aí ao recheio. Bem, eu já derreti todo o meu chocolate, olhem. Levei 2 vezes só o micro-ondas e já derreteu. Tinha pouquinha quantidade. Primeiro eu levei ao micro-ondas por 25 segundos, mexi e pus no micro-ondas por mais 20 segundinhos, tá? Meus 200 gramas de chocolate já estão derretidos e agora eu acrescento o creme de leite. 200 gramas de creme de leite. Depois de adicionar o creme de leite, não tem segredo, gente, ó. É só misturar. Misturar bem, tá? Pra realmente agregar muito bem esses 2 ingredientes. O cheirinho aqui já está incrível. Vocês não têm ideia do quanto que tá cheiroso. Já misturei os ingredientes, olha, do meu recheio e agora tá pronto. Agora a gente vai aguardar as nossas massinhas terminarem de assar. Assim que elas terminarem de assar, elas vão esfriar e eu volto aqui com vocês para montar essas tortinhas maravilhosas. Bem, as nossas massas já assaram, o nosso recheio já está pronto aqui também, olha, maravilhoso, cremoso, tá? E o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos rechear as nossas tortinhas, tá, pessoal? Primeiro, eu quero falar com vocês o ponto, olhem como que elas devem ficar. Quando elas chegarem nesse ponto levemente douradas por cima, vocês já podem tirar do forno. Por quê? Se vocês deixarem ela ficar muito escura por cima, provavelmente por baixo e nas laterais, ela vai passar um pouquinho do ponto, tá? Então, dourou levemente, vocês já podem tirar do forno e deixar esfriar para poder rechear. Eu já tenho aqui minhas forminhas. Olha, eu vou usar forminhas de papel número 2, que é o tamanho, né, para essa forma de empada que eu tenho aqui. E é muito simples. A gente vai virar. Ó, elas saem super fácil, como vocês viram. E pôr nas forminhas. Viram? É muito fácil de fazer, muito simples, ó. Basta virar que elas já se soltam com facilidade. A gente encaixa a forminha de papel e estão as nossas massinhas aqui. Pessoal, é super importante realmente que vocês furem a massa de vocês, tá? Antes de levar ao forno, porque se vocês não furarem, essa massa, ela vai estufar. Por quê? É uma massa que leva açúcar, tá? Então, não é uma massa igualzinha a massa de empada. Essa massa, ela leva açúcar. Então, a tendência é ele expandir um pouco na hora de assar, tá? Então, se vocês não furarem, vai estufar a massa de vocês e vocês não vão conseguir rechear, vai ficar uma massa feia, tá? Então, assim, é realmente necessário que vocês furem mesmo, tá? Pega lá o garfinho, fura bastante o fundo para evitar esse problema.
eu vou desenformar todas as minhas massas. Olha, super fácil, super rápido. Bem, já desenformei todas as minhas massinhas, já coloquei no pelotine, no papel, tá? E agora nós vamos rechear. Eu vou utilizar aqui uma concha para facilitar o meu trabalho na hora de rechear, tá? A gente pega uma a uma com cuidado e coloca o recheio de chocolate. Olhem, vamos fazer isso com todas as nossas tortinhas. Eu gosto da tortinha muito bem recheada, tá, pessoal? Então, assim, eu não economizo em recheio. Aqui, quem é meu cliente sabe. Na minha confeitaria, a gente não economiza em recheio. Tanto minhas tortas, como meus bolos, meus salgados, tudo que eu faço muito bem recheado. Olha, que delícia! Essa tortinha, ela é incrível, ela vai gelar, vai pegar consistência esse recheio de chocolate, tá? Ela vai ficar sensacional. Essa tortinha, ela se vende sozinha, tá? E como eu falei, são várias possibilidades para vocês venderem essas tortinhas. Pode vender a unidade, pode vender em embalagens, né, como lembrança para presente. Vocês podem vender o cento para festa. Tudo vai depender da embalagem que vocês forem utilizar para entregar e do tamanho das forminhas de empada que vocês forem utilizar também. Pode fazer ela na versão grande, em uma forma só também, tá? Eu vou enchendo todas as minhas tortinhas e volto já com vocês para mostrar como que elas ficaram. Meus amores, eu já recheei todas as minhas tortinhas. Ainda sobrou um pouquinho do recheio, tá? Como eu falei, o rendimento de massa e de recheio, ele é de acordo com a quantidade que vocês vão colocar. Se vocês colocarem menos massa na forma de empadinha, automaticamente vocês vão precisar de um pouquinho mais de recheio. Se vocês colocarem mais massa, vocês vão precisar de um pouquinho menos de recheio, tá? As quantidades que a gente passa sempre são quantidades aproximadas. Sobrou um pouquinho, tá? Que eu vou separar ali porque já dá para fazer uma decoração em cima de um bolo. Na confeitaria a gente não perde absolutamente nada, pessoal. Então, caso sobre alguma coisa, você, se puder congelar, congela. Se você for fazer algum outro produto que você possa utilizar para dar uma incrementada, né? Com aquele produto que sobrou, você utiliza, tá? O importante é não desperdiçar nada. Bem, eu vou mostrar para vocês como que ficaram. Elas estão maravilhosamente lindas, olha. Ainda estão um pouco molinhas e elas vão ficar um pouquinho mais consistentes. Lorena, posso entregar elas assim, desse jeito? Claro que pode, elas estão lindas, maravilhosas assim. Mas eu gosto de dar aquela valorizada no produto, tá? Às vezes uma coisinha que você coloca por cima já dá um tchan no seu produto. Bem, aqui eu tenho uns disquinhos de chocolate, tá? É o mesmo chocolate que eu utilizei para derreter, para fazer o recheio. A gente compra, né, essas gotas, agora tá em novo formato. Antes era um pouquinho menorzinha. Eu tô usando aqui o chocolate da Harald, tá? Que é um dos melhores que tem, uma das melhores marcas que tem. Nesse caso aqui eu tô usando fracionado, tá? Então a gente pega uns disquinhos de chocolate e coloca por cima da nossa tortinha. Sem muito trelelê, sem muito mimimi. Simplesmente posiciona. Eu, como esses disquinhos eles são grandinhos, eu vou posicionar 2 em cima de cada tortinha, tá? Isso é o suficiente para dar aquele tchan que falta, né, no nosso produto.
E realmente isso valoriza muito. Visualmente falando, faz uma diferença danada, tá? Se vocês forem colocar algo que seja um pouquinho mais pesado, primeiro vocês levem para refrigeração, para que ela fique um pouquinho mais durinha, mais consistente, e depois vocês coloquem a decoração, tá? Como esses disquinhos eles são leves, eles ainda correm o risco de dar uma leve afundadinha aqui, mas é pouca coisa. Eu vou colocar uns disquinhos em alguns. Olha, ficam realmente uma graça. As tortinhas, elas ficam com uma carinha mais charmosa, diferente. Eu vou tirar foto delas aqui para vocês verem bonitinho. E vou colocar em outros granulado preto, tá? Só para vocês verem como que fica o efeito delas. E eu vou polvilhar granulado em algumas delas, tá? Metade eu coloquei o disquinho e a outra metade eu ponho granulado, porque já dá uma carinha diferente a nossa tortinha. Já dá uma decoradinha, né? E o cliente, ele come pelos olhos. Primeiro, eles comem o produto pelos olhos e depois eles têm aí a vontade de adquirir, tá? Bem, pessoal, já finalizei as tortinhas de chocolate. Maravilhosas, tá? Não tem outra palavra para descrever essas tortinhas que não seja essa. Elas ficam realmente lindas. Eu vou virar um pouquinho só para vocês enxergarem um pouco melhor. Elas ficam lindíssimas, tá? E são uma delícia, gente. Não tem o que dizer dessas tortinhas. Como eu falei, são várias possibilidades de vendas, várias possibilidades aí de recheios diferentes, e é um produto para vocês ganharem muito dinheiro, porque é um produto que ele é altamente rentável, ele é altamente lucrativo. Com poucos ingredientes vocês conseguem fazer uma quantidade boa de tortinha. Então não percam essa oportunidade, façam aí na casa de vocês para experimentar, tá? Se quiserem, vocês podem fazer ela em uma versão maior. Se for fazer aí para a família, faz uma forma de torta maior, e aí faz uma receita só. Eu tenho certeza que os familiares e os clientes de vocês vão amar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui e agora no final da aula eu vou colocar a foto dessas tortinhas bem de pertinho para que vocês possam visualizar bem, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula!